Bom dia para você, eu tô aqui de volta com mais um vídeo aqui em português, muito feliz de compartilhar este ponto aqui com você, a prova de que não precisa ser complicado para ser bonito, no meu ponto de vista, os trabalhos assim mais legais, assim, elegantes, sabe, modernos, pode prestar atenção, pelo menos para mim, são feitos com pontos simples, e eu adoro, então eu tô vindo aqui com esse casaco que eu terminei há menos de uma semana. Adorei, gente. Olha só que lindo, olha só que perfeição. Bem simples, pontos altos alongados só. Olha só isso, gente. Lindo. Eu adorei essa linha aqui. Eu moro na França, tá? Para quem não sabe, essa linha aqui tem viscose, acho que uns 70% de viscose e o resto de linho. É maravilhosa, bem molinha. Eu também fiz um casaco para bebê, que eu vou estar colocando também na tela a foto, porque não dá para mostrar tudo. Eu tô sentada aqui, né, que nem eu falei, aqui na minha cama, porque eu tenho aqui a luz natural, fica mais fácil. E olha que lindo, gente, é pro meu netinho, olha que lindo, eu amei. É o mesmo ponto, só que foi feito de forma diferente. Eu vou explicar lá no final do vídeo como eu fiz os dois, tá? Com o mesmo ponto, só explicando, mas primeiro eu vou mostrar para você como é simples esse ponto. Obrigada por estar seguindo esse vídeo, deixa o teu like, vamos lá pro nosso pontinho de hoje. Então, pessoal, eu coloquei o casaco verde aqui, porque aí não fica dando, né, diferença. Quer dizer, dá a diferença de cor, porque o outro não dava e fica difícil de ver, tá? Eu vou continuar sentada aqui porque eu tenho a luz, como eu já falei, natural, e eu gosto aqui dessa luz natural, e eu vou fazer esse teste aqui hoje. Eu não tenho como colocar uma mesa aqui do lado, que tem a minha cama, então não tenho, por enquanto, ainda não encontrei uma solução. Se eu encontrar, né, vai ser pro próximo vídeo. Faz como você tem hábito de fazer, tá? Eu vou começar aqui dando o meu nozinho, eu começo sempre assim, você começa como você tem hábito de começar. Eu tô usando aqui uma agulha número 4. Eu usei pro meu casaco, aquele dessa cor aqui, dessa linha, número 4,5. Número 4 eu usei para fazer essas partes aqui, tá? Do acabamento, naquele casaco. Então, eu venho aqui inserir a minha agulha, vou dar uma ajustada aqui, vou tentar centralizar aqui meu trabalho. Tem que ser uma correntinha com números pares, tá? Então, você faz o número que você quiser, eu vou fazer aqui 14 correntinhas. Uma, duas, três. Aqui eu tenho 14 correntinhas. Como eu vou fazer aqui pontos altos alongados, eu vou subir mais 4 correntinhas para dar a altura do ponto. Uma, duas, três e 4. Se 4 é a altura do primeiro aqui das correntinhas que vão representar o meu primeiro ponto alto alongado, eu vou vir trabalhar um ponto alto alongado na quinta correntinha. As 4, 1, 2, 3, 4, e vou vir na quinta, vou pegar aqui só pela uma argolinha aqui, e vou fazer meu ponto alto alongado. E o meu ponto alto alongado tem duas formas de fazer, né? Eu faço assim, eu passo primeiro por uma, tá? Só uma linhazinha aqui, depois eu passo por duas e por duas. Por que que eu falei duas formas de fazer? Porque tem gente que em vez de passar por uma, por duas e por duas, passa por duas, por uma e por duas, mas dá na mesma, ponto alto alongado. Vamos dizer que eu fiz 2 pontos aqui no mesmo buraquinho, vamos dizer que os 2 aqui para começar esteja no mesmo. Vai ser sempre assim no início e no final. Aqui eu tenho 2 no mesmo buraquinho. Ah, e uma coisa que eu esqueci, eu gosto de marcar, que aqui eu tenho meu primeiro ponto, tá, que eu acabei de fazer, mas esse de antes também é considerado no início como um ponto, então eu venho marcar aqui, eu pego o meu marcador e vou antes aqui na quarta correntinha e eu marco. Eu gosto de marcar. Se você não gostar, não marca, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pro próximo. Eu vou pular um, bem simples aqui, ó. Vou pular uma correntinha e vou fazer no próximo. Um ponto alto alongado aqui. Passo por uma só, argolinha. Vou buscar, passo por duas. Vou buscar, passo por duas. E vai ser assim. Depois, o que é que eu faço? Um segundo ponto alto alongado no mesmo lugar. Vai ser sempre 2 pontos altos alongados no mesmo lugar. E como eu fiz 2 no mesmo lugar, eu vou pular uma correntinha aqui na base sempre. Vai ser, pula uma correntinha na base, na próxima correntinha aqui, 2 pontos altos alongados. Sempre assim, pula uma correntinha,
2 pontos altos alongados aqui no mesmo lugar, então o segundo ponto alto aqui no mesmo lugar, é bem simples, tá, eu tô fazendo devagar. Se tiver dúvida, volta. Por enquanto, né, não dá para ver muita diferença, porque no início fica tudo juntinho, mas depois a gente vai ver. Então, eu vou continuar aqui na minha correntinha até o final, sempre. Pulo uma correntinha na base e 2 pontos altos na próxima correntinha, até o final e já volto. Olha só, cheguei aqui no final e sobra aqui 3 correntinhas, normal, porque toda vez que eu vou chegar no final, né, foi assim que eu fiz o casaco, os dois, né, para a criança que eu fiz de 3 anos e o meu casaco grandão, no final da carreira eu sempre vou fazer, pulo sempre uma correntinha aqui, só que eu não vou fazer duas depois, 2 pontos altos no mesmo. Eu vou fazer uma aqui, na segunda correntinha aqui que tá sobrando, que tá faltando. Eu faço uma aqui. E vou fazer o outro na última, tá? Na última correntinha, sempre no final, só no final. Espera aí, eu não peguei a linha direito aqui. Faço o meu último aqui, ponto alto alongado da carreira. Sempre assim, no início da carreira eu vou fazer 2 pontos altos alongados aqui no início, no mesmo ponto, tá? Na base. No final, vou fazer os meus 2 últimos pontos altos separados, um em cada ponto. Aí, como que eu vou fazer cada início de nova carreira? Vou virar, vou vir, sem fazer correntinha nem nada, tá? Aqui no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo, foi assim que eu trabalhei no meu casaco, tá? E não vou subir 3 correntinhas não, por quê? Normalmente, né, no início eu comecei 4 correntinhas, não vou subir por quê? Porque as minhas correntinhas são largas e depois fica assim, eu não quero que fique tipo, nos lados, assim, nas extremidades, muito larga. Não precisou, tá? Eu não preciso. Se você quiser colocar porque a sua correntinha é muito pequena, coloca o ponto baixo mais 3 correntinhas. Eu vou pôr aqui só 2. Para mim, 2 já tá suficiente. Marquei aqui e vou fazer no mesmo lugar, que nem eu falei, no início da carreira, no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto alongado no início. Um ponto alto alongado aqui. Aí vou continuar sempre igual até o final da carreira, né? Até os 3 últimos pontos, eu vou continuar, pulo um na base, vou fazer o meu ponto alto alongado, 2 pontos altos alongados no mesmo ponto. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, tá? Para te explicar mais uma vez aqui no final. Fica 3 pontos aqui no final. 1, 2 e 3 aqui onde está o marcador. Eu gosto de marcar justamente, porque senão ele desaparece aqui, a gente não vê direito. Eu não quero esquecer. Você imagina fazer um monte de carreira e depois se dá conta que tem um ponto a menos. Então, eu marco, tá? Sempre. Mesmo que a gente saiba que no final tem que ter 3, eu gosto de marcar, não gosto de perder tempo. Então, marquei aqui, eu vou vir mais uma vez aqui no final, pulo aqui, um ponto na base, 2 últimos pontos altos alongados aqui, vou tirar o meu marcador, né, o marcador também serve, pessoal, porque quando a gente vai crochetando, vai ficando apertadinho, não é questão de, como é que é, de esquecer também não, não é só esquecer, é que eu aproveito para ficar marcando aqui o lugar onde eu vou trabalhar e eu aproveito e dou uma puxadinha assim para alargar. Quando a gente está trabalhando com a agulha mais grossa, alarga, ajuda aqui, já alarga, tiro, venho trabalhar aqui por 2 alcinhas aqui no final, meu último ponto alto alongado aqui. Sempre assim, tá? No início, 2 no mesmo buraquinho, no final, pula 1 na base e os 2 pontos alongados em cada ponto aqui, vai sempre ser assim, só vira, faz o seu ponto baixo, mais uma vez só o início aqui, ponto baixo,
Para mim vai ser então 2 correntinhas, vou marcar e vou continuar mais um ponto aqui, pula 1, 2, pula 1, 2, sempre assim indo e voltando, e no final vai dar um quadradinho assim, tá, que eu já fiz aqui, estava preparado. Olha, você tem impressão quando você olha que tem florzinha, né, fica muito legal, e voltar, sempre assim, até quando você for fazer tipo a manga, né, dá um jeito, vai e volta sempre para manter o mesmo desenho aqui nas mangas. É um ponto bem simples, básico, e fica muito, muito bonito. Agora eu vou explicar para você aí que tiver interesse rapidinho como eu fiz, tá? Porque os 2 casacos são com o mesmo ponto, a forma de fazer foi diferente, tá? Eu vou falar aqui, vou explicar rapidinho para você. Então, pessoal, esse casaco aqui para bebê que eu tô fazendo, não, que eu terminei, né? Tá prontinho aqui, já coloquei até a minha etiqueta aqui, olha só. Eu fiz com aquela técnica que praticamente todo mundo já conhece, né, o top down, que é começar de cima para baixo. Eu comecei aqui, né, trabalhando a parte de trás, a parte dos lados e fui descendo para cá, inclinando para fazer o V. Essa parte aqui eu fiz depois, tá? Eu fiz só essa parte aqui. Esse aqui é de 3 anos. Eu vou pro Brasil no ano que vem, eu quero levar, então eu fiz maior. E eu comecei aqui, né, top down, estilo top down, ó, dá para você ver que tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu trabalhei então, só é uma explicação, tá, rápida, como foi que eu fiz. Eu trabalhei como top down, comecei aqui, desci, tá, separado isso aqui, até aqui, assim, desci até embaixo. Depois, eu trabalhei as mangas, fiz essa parte do punho, depois eu vim embaixo, fiz essa parte aqui, e depois, por último, eu fiz a volta aqui do pescoço, fazer a gola, voltei, deixando um espacinho aqui para os botões, peguei os botões e foi assim que eu fiz, tá? Estilo top down. Olha, já o meu casacão aqui, a forma de fazer foi o meu retângulo da parte de trás, tamanho que eu queria, largura, altura, fiz tudo. Quando eu terminei de fazer a parte de trás, aquela parte de baixo aqui, como não é com falsa correntinha, com correntinha mesmo, fica meio bloqueada. Então, eu não queria que ficasse assim na parte de baixo. Então, a parte de baixo foi para cima, até porque eu queria, olha, como para você ver, que nem no top down é descendo, o ponto ficou tipo assim, o ponto tá de cabeça para baixo, se para você entender melhor. Então, eu terminei de crochetar a parte de trás, virei a parte de baixo para cima e comecei, separei aqui, né, o espaço que eu queria deixar pro pescoço e comecei a crochetar um lado e depois o outro lado, tá? Esse lado aqui reto e esse lado aqui eu comecei a dar uma aberturinha aqui para poder justamente encontrar os 2 lados aqui, para colocar os botões depois. Essa parte aqui, que nem o outro, foi depois que eu fiz, tá? Eu crochetei só assim. Quando eu terminei de crochetar um lado e o outro, então eles já estão aqui grudados, porque eu crochetei aqui, né, na correntinha que eu tinha começado embaixo, coloquei para cima e crochetei descendo assim. Depois que eu crochetei os 2 lados, eu fui crochetar as mangas aqui, aquele ponto baixo aqui, pegando só pela parte de trás, sempre indo e voltando, direto trabalhando aqui no casaco, fica lindo, né, gente? Quer dizer, não, gente, antes de trabalhar essas mangas aqui, eu fechei pela parte de dentro com pontos baixos. Depois de ter fechado dos lados, feito as mangas, eu fui para a parte de baixo com um ponto a mais do que aqui. Eu gosto sempre de deixar essa parte de baixo mais larga, tá? Eu fiz 8 aqui e 7 aqui. Depois que eu fiz a parte de baixo, eu fui começar a crochetar aqui, essa parte aqui. Fui subir, e no lado esquerdo deixei o lugar para os botões em função do tamanho do botão que você quer. Fiz, depois peguei os botões, coloquei a minha etiquetinha e pronto. E foi assim que eu fiz, pessoal. Ficou os 2 assim, um ponto para baixo. Olha, um ponto de cabeça aqui para baixo. Só que esse top down e esse da forma que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Eu amei tanto que eu sei que eu vou fazer outro casaco desse. Se tiver comentário, se tiver pedido, eu aproveito e filmo aí para vocês, tá? Então deixa comentário se vocês tiverem gostado. Espero que sim aí desse ponto muito simples, muito maravilhoso, que a gente pode fazer coisas, né, lindas com simplicidade. Obrigada por ter assistido esse vídeo, deixa o teu like e até breve. Beijão!